Ele é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida. Ontem tinha um general com a gente assistindo a gente lá, até ele que cedeu a casa para a gente ficar. E eu falei assim, esse aí foi um general que serviu aqui, mas daqui a pouco ele vai ser o general. Ele vai estar perto do general dos generais, né? Aquele tipo que pode todas as coisas, né? Ele serviu a pátria, ele está servindo a pátria celestial, nós vamos juntos, a igreja vai subir daqui a pouco. Você crê nisso? Mas com esse amém aqui, você crê nisso? Falando de general, né? Um irmão muito precioso compôs uma música linda, o nosso general é Cristo, né? E um dia desse eu estava meditando sobre o Sermão do Monte, e lá no final do Sermão do Monte, são 3 capítulos, né? O capítulo 5, 6 e 7, né, de Mateus, e no final, no finalzinho ele fala aquela parábola do homem do construtor prudente, e o assunto me chama a atenção porque sou dessa área de construção aí. E aí ele fala assim, olha, o homem, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, são como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos e as tempestades, as enchentes, e a casa se manteve de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, e veio todo tipo de coisa de ruim, de chuva, de vento, de tempestade, e foi grande a sua ruína. É assim que Jesus falou. E ele estava falando de quais palavras? Se você pegar o texto e olhar todo o contexto, ele estava falando exatamente daqueles capítulos anteriores que ele vem falando, que é chamada, aquela porção que é chamada de Sermão do Monte. Eu comecei a olhar ali aquele sermão, e aquilo ali é fantástico. Se você depois tiver tempo, para um pouquinho e dá uma lida naquele sermão, terminando nessas parábolas, para você entender o que Jesus está falando. Não tem invenção de moda. Jesus está falando exatamente daquelas palavras que ele tinha acabado de falar. E ele começa a falar as bem-aventuranças, lembra? E essas bem-aventuranças, gente, são o segredo da felicidade de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro lugar onde buscar a felicidade. Se você está buscando a felicidade em ter coisas, em buscar coisas novas, em novas tecnologias, andar de carro novo e ter o melhor iPhone, e se você acha que isso traz felicidade, ou você acha que a felicidade é uma carreira, olha gente, eu já passei por isso. Eu já subi na minha carreira profissional, já levei um tombo, já aprendi tanta coisa, eu descobri que nada mais faz sentido, só Jesus. E essa música que a gente vai cantar, ela foi composta por um cara que virou minha vida de cabeça para baixo, chamado Janires. Na época eu estava começando a faculdade de engenharia, e eu estudava lá no UFRJ, no fundão, um lugar, é uma elite, pouquíssimas pessoas entram lá, porque é muito caro, você tem que estudar, pagar muito caro para poder entrar numa faculdade pública. E eu, né, não era exatamente esse filho de papai. Meu pai trabalhou muito e eu trabalhei para pagar uma escola para eu poder estudar, e eu consegui, passei vestibular, passei para lá, e era uma loucura, porque eu era pobre lá, e os caras que andavam lá eram filho de papai, pessoal rico lá do Rio. Eu comecei a andar com o Janires nessa época, e o Janires virava meus conceitos todos de cabeça para baixo, era maravilhoso. Janires foi um cara que mudou a minha vida, me ensinou coisas que... Como é que é andar com Jesus na prática, sabe? Eu queria chamar a atenção de você isso. Dá uma lida nesse Sermão do Monte, vê o que é ali. Não tem muita invenção de moda, não. É ali que ele fala, quando a gente deseja mal para alguém, a gente está matando essa pessoa. É ali também que ele fala que quando a gente cobiça uma pessoa, uma mulher, com os olhos, sem fazer nada, a gente já pecou, a gente já quebrou a aliança com Deus. Então a coisa é muito mais íntima, muito mais interior, muito mais séria do que a gente pensa, do que a gente às vezes tenta levar na vida numa aparência exterior. E a gente precisa ter a nossa vida transformada. E a vida nossa só vai ser transformada pelo poder da cruz. Não tem muito glamour não, sabe? A caminhada com Jesus, ela é meio radical. Não dá para ficar muito na casca não, sabe? Se você não está dentro, você está fora, não tem meio termo não. E essa música fala um pouco de realidade, fala um pouco dessa necessidade que a gente tem de entender a realidade e entender que tudo, no fundo, é uma questão espiritual, uma questão de escolha, uma questão de decisão nossa. Veja bem, essa música foi composta há, sei lá, mais de 30 anos. Dá uma olhada se ela ficou velha, depois você me fala.
portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha, toca valsas e canções nos corações dos jovens namorados. Atrás desse monte tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando, contando segredos, e os velhinhos nos bancos de jardim assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás dessa fumaça tem uma realidade, casinhas brancas pichadas, palavrões, pegados dos portões, fracassos nas janelas, e a velha Maria Fumaça assiste a desgraça no meio da praça, e a bandinha faz o fundo musical pra mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás dessa fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas dos portões, grades das janelas, e os velhinhos bêbados nos bancos de jardim assistem seu fim. Atrás desse mundo tem uma cidade, Jesus Cristo que construiu quando subiu naquela cruz, e o caminho nos ensinou. O amor é o amor, lá, 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 se cantasse comigo, atrás desse mundo tem uma cidade, a Jerusalém celestial, a cidade que nos espera, a cidade santa, a cidade que está prometida no Apocalipse para nós, para aquele que chegar até o final, para aquele que tiver ânimo para chegar até o fim e passar por tudo que vai vir por aí. Jesus está voltando, gente. A gente precisa acordar para isso. E não vai demorar. Atrás desse mundo tem o caminho. voltando de reunimos, eu acho que na melhor época da gente está mais apaixonado por Jesus do que nunca. Glória a Deus. A gente fala de Jesus, fala de amor, e a gente pede o tempo inteiro para o Senhor para que a gente possa viver o que a gente canta, o que a gente fala. Não adianta você cantar moendo sem saber amar, né? Qual a música do Pedro fala? Não adianta.
sem saber, não é sonho de criança, e vai pelo barril. Mas vocês me dizem, Jesus vai voltar pra buscar o seu coração.